Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso curso do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, Rio Preto. Já nas fases finais do nosso estudo, o penúltimo capítulo deste ano de 2020, um ano atípico em que tivemos os estudos pela internet, mas sempre agradecendo a oportunidade que Deus nos dá do aprendizado e a possibilidade de estarmos juntos. Hoje com o tema de graça recebeste, de graça dai, nosso capítulo 26. Lembrando que semana que vem teremos a nossa aula de encerramento do curso. Estão todos convidados. Pessoal, como a gente está acostumado, todo começo de capítulo, Kardec traz uma passagem de Jesus. Então, se vocês abrirem aí essa nossa aula de hoje, esse nosso capítulo aí de número 26, não vai ser diferente. E a passagem que Kardec traz não é essa daí, como vocês podem constatar aí nos livros de vocês. Mas eu trouxe essa passagem presente em Mateus, no capítulo 9, para a gente ter uma ideia de como era a condição do povo daquela época. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque estavam maltratadas e abandonadas, como ovelhas que não têm pastor. Então, gente, olha como que estava a situação daquele povo àquela época, Jesus, no seu trabalho, o que ele veio fazer na terra, ajudando as pessoas, curando doenças, pregando, tentando orientar a boa nova, e o povo numa situação muito ruim, as multidões, pessoas jogadas aos cantos, dificuldades financeiras enormes, abandonadas por aqueles que deveriam cuidar do povo, os legisladores da época. Então disse aos seus discípulos: a colheita é realmente grande, mas poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Então, grandes são as possibilidades, mas a situação do povo naquela época muito difícil. E ele vem convocar os seus discípulos a trabalhar no bem, a cultivar os ensinamentos. Então este é o panorama que se dá essa passagem desta noite. De graça recebeste, de graça dai. Para entrarmos no clima de Jesus, vamos acompanhar este pequeno vídeo em que passa, aí sim, o capítulo de hoje, Mateus, capítulo 10, versículo 8, em que Jesus vai nos trazer a seguinte mensagem. Simão Barjonas, pela autoridade do santo sacerdócio, e de juntar minhas ovelhas. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento.
E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. Quanta paz trazida por Jesus a todos nós. E esta paz, meus irmãos, ela tem uma razão de ser. A preocupação única e exclusiva de Jesus com a verdade, a vida. Jesus, ele faz um convite à simplicidade. Não adquirais ouro, nem prata, nem cobre para vossos cintos, nem alforje, quer dizer, nem um abrigo para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado. Gente, é para a gente largar tudo que a gente tem? É para a gente abandonar todos os nossos bens? É para a gente sair andando pelado na rua? Lógico que não, né? Não teria sentido. Mas é para a gente valorizar de verdade a simplicidade, a humildade. Nós devemos nos preocupar com a questão material, com a alimentação, em prover as coisas aos nossos filhos, em ter uma reserva financeira, mas isso não pode ser o móvel, o motivo, a ação principal das nossas vidas. Porque senão a gente fica vivendo em busca de uma coisa passageira, de uma coisa etérea, que é essa questão material. Então, o convite de Jesus a todos nós, meus irmãos, quando a gente estiver lá desesperado com emprego, quando a gente estiver desesperado com uma perda financeira, quando a gente estiver pensando no amor em troca de alguma coisa que a gente quer, pensemos que nós não vamos alcançar a paz de Jesus. Porque para que possamos ter a mesma felicidade que Jesus tem, demonstrou e demonstra até hoje, é fundamental focarmos no eterno, que é o espiritual. Visto isto, essas duas questões, né? A primeira, a condição muito ruim social que as pessoas viviam naquela época, todos necessitados materialmente e intelectualmente. E visto essa segunda questão, que é o exemplo de Jesus para procurarmos sermos simples, né? Ele idolatra aquele que é puro de coração. Ele diz lá, bem-aventurados os pobres de espírito. O que seria o pobre de espírito? O simples, o que não tem conhecimento, né? O humilde. Não que a gente não precise do conhecimento, da inteligência, mas nós precisamos muito mais da humildade. Então, diante deste panorama, Jesus vai convidar os apóstolos a seguir o seu apostolado, os seus ensinamentos. E a recomendação de Jesus aos apóstolos é essa daí que está aí, gente. O dom de curar. Então, Jesus chama aqueles que o seguiriam e diz: curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. O que será que Jesus quis dizer com isto? Neste trecho, Jesus vai dizer aos seus discípulos qual é a missão deles na terra. E ali ele cita 4 coisas que eles deveriam fazer. A primeira delas é para que eles curem os enfermos. Será que seria apenas a cura física? Qual tipo de enfermidade Jesus queria que os discípulos curassem? É lógico que muitos deles tinham também a mediunidade de cura, assim como Jesus. Mas Jesus estava dizendo ali principalmente as enfermidades da alma.
convencer aquelas pessoas a importância de procurar a melhora pessoal, deixando de lado os vícios, deixando de lado a necessidade de poder, deixando de lado os pensamentos mesquinhos, a inveja. Então, a cura dos enfermos, que na verdade somos todos nós, meus irmãos, não é simplesmente das enfermidades físicas. Essa é a missão dos apóstolos de Jesus, exemplificados nos 12 discípulos, mas que todos nós devemos atentar. Ressuscitar os mortos. Deveríamos sair tirando o povo dos seus caixões e tentando trazer de volta a vida. Não, não é essa a mensagem de Jesus. Nesse capítulo aí, e o nosso Haroldo também ele esclarece que o ressuscitar significa erguer os mortos, né? E os mortos ali caracterizados também por aqueles que estão desanimados da vida, que estão desalentados na dor, na doença. São pessoas que estão sem esperança. E a doutrina cristã é consoladora, né? Bem-aventurados os aflitos. Então é a mensagem que Jesus quer que os discípulos preguem. A outra recomendação de Jesus: limpai os leprosos. Será que Jesus quer apenas que cure aqueles que são portadores do mal de Hansen, né? Também não, né, meus irmãos? Embora aquela época fosse uma doença bem comum, a gente percebe, inclusive lá no Velho Testamento, quando a gente pega lá Números 12, falando sobre a lepra, né? A Míriam, que era irmã de Moisés, ela agia com muita inveja do poder de Moisés, ou do domínio de Moisés. E lá diz, a nuvem subiu sobre o tabernáculo e Míriam ficou toda branca com lepra, né? É claro que ela não pegou uma lepra a partir do nada, né? Isso não foi uma praga. A gente que é espírita, a gente sabe que isso não é uma coisa que acontece, que é possível, até cientificamente, né? Mas são todas as doenças. Então, quando a gente limpa, quando Jesus recomenda que se limpe, é que se limpe a alma da pessoa. Por isso que toda vez que curava, Jesus mandava que a pessoa procurasse, né, toda vez que ele fazia a cura, por exemplo, da lepra, ele recomendava que se procurasse o sacerdote da cidade para que a pessoa pudesse voltar à vida, voltar à sociedade da época. E é isso que é possível através de seguir o Mestre. Nós temos a possibilidade de retornarmos no caminho correto, né? Então é como se a gente tomasse um banho e nos limpasse a alma para que a gente possa continuar a seguir o caminho ascensional, que é o caminho que devemos seguir. E a última recomendação que ele faz aos apóstolos é expulsar os demônios, né? Demônios, lembrando que seriam espíritos impuros, espíritos ainda sem esclarecimento, que querem prejudicar o próximo. Então, não simplesmente expulsar os demônios, mas os ajudar enquanto irmãos. Essa era a missão dos 12 discípulos. Mas Jesus recomenda, ele solicita que os discípulos curem os enfermos, ressuscitem os mortos, limpem os leprosos, expulsem os demônios, mas lembrando-se dessa máxima que é o tema do capítulo: de graça recebeste, de graça dai. Não se cobra por aquilo que não se pagou, que não se trabalhou, que não se lutou por aquilo. A mediunidade e os ensinamentos de Jesus, as religiões,
são coisas que são recebidas gratuitamente pela espiritualidade superior, por Deus, para alívio daqueles que sofrem, para ajudar na propagação da fé, né? Então ele diz que não transforme em objeto de comércio ou especulação, nem em meio de vida. Então a religião, meus irmãos, não pode haver ganho. A religião não pode haver cobrança. A religião, ela é um dom. A mediunidade são coisas que a gente recebeu, que outros espíritos estão trabalhando para que a gente possa atuar em prol disso. Então nós não podemos cobrar disso. E Jesus deixa isso muito claro nessa recomendação que faz aos discípulos e a gente também. Próximo item do capítulo, preces pagas, em que Lucas narra no capítulo 20 do seu evangelho essa passagem de Jesus. Estando, porém, ouvindo todo o povo, disse Jesus a seus discípulos: cuidado com os escribas, que se comprazem em andar com togas e gostam de ser saudados nas praças, ocupando as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros assentos nos banquetes. Então vejam que só aqui já vai contra aquilo que Jesus propõe de religião. Os escribas eram aqueles que tinham o domínio, né? Ou que possuíam conhecimento religioso da época. Eles se compraziam de andar de togas, quer dizer, roupas bonitas, roupas elegantes, roupas que demonstravam poder, né? Gostavam de ser saudados, homenageados em praças públicas, eram os primeiros na igreja, nas sinagogas, a sentar, mostrando a sua importância. Quer dizer, todo o contrário do que Jesus fazia. Jesus não tinha exigência nenhuma, nem de roupa, nem de ritual. Jesus não ensinou nada disso. E que além de tudo isso, né, esses escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas, estes tais receberão condenação mais rigorosa. Então, a primeira questão, né, a gente tentar entender aí o que seria devorar as casas das viúvas. Eles, a pretexto de fazerem orações para que os maridos das viúvas fossem para o céu deles, ou para que descansassem em paz depois da morte, eles iam lá e se apropriavam das fortunas ou das pequenas fortunas que estas viúvas tinham. A outra questão que nos chama a atenção é sabermos, né, meus irmãos, estes receberão condenação mais rigorosa. Puxa vida, então existe uma injustiça na lei de Deus, né? Esses daí Jesus quer que sofram mais ou que tenham uma condenação maior. Não, também não, né? A lei é igual para todos, mas para quem tem um conhecimento, o crime que se comete é maior do que aquele que não sabe o que faz, né? Então, teoricamente, os escribas eram aqueles que deveriam conhecer, né, a lei e aplicá-la, a lei de Deus, né, através dos ensinamentos. Então, aquele que não tem estudo, né, aquele que não tem conhecimento, o que ele deveria fazer? Ele deveria pagar pelas suas preces, né? Será que quem compra aí uma prece está dispensado de orar? O que vocês acham, gente? Nós devemos pagar pelas preces, pagar pelas homenagens, e a gente fica desincumbido disso, né? É claro que não, né? E aquele que não tem condição de pagar, né? E aquele que não pode fazer grandes homenagens na morte? Deus seria injusto a esse ponto, né, de
só receber no reino do céu aquele que recebeu preces pagas, que recebeu homenagens? Claro que não, né, meus irmãos? Então nós não estamos dispensados de orar se a gente pedir para alguém rezar para a gente. Não que a gente não possa pedir. E de preferência que a gente peça preces de pessoas que queiram o bem do próximo sem cobrar por isso, né? Não sei se às vezes a pessoa cobra para fazer a prece, tem algum efeito. Se ela fizer de coração, sim. Mas dificilmente quem recebe dinheiro para orar está fazendo de coração. A pessoa está recebendo dinheiro. Ela não está pensando na salvação, ela está pensando em ganhar dinheiro por isso. Por isso que vale muito mais a nossa oração. Então, não é uma justificativa a gente não ter conhecimento, ser ignorante de não orar. Porque a oração é um pensamento, é uma vontade. E isso não precisa ter grandes conhecimentos, basta ter amor por aquilo que está sendo feito. Olha outro exemplo aí da recomendação de Jesus: de graça recebeste, de graça dai. Então Jesus ele vai recomendar que as preces sejam feitas do coração e sem cobrança. E aí tem essa passagem, que também é uma passagem bastante polêmica do Evangelho, que são os vendilhões expulsos do templo. Ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. E vieram a Jerusalém, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Pessoal, o que é isso? O pessoal estava lá na porta da igreja, vendendo coisas, vamos colocar ali, sei lá, santinhos, imagens, vendendo o cambista, né, que é o cobra o ingresso, então vendendo a entrada no templo, o local melhor no templo, e também derrubou aqueles que vendiam pombas, né? O que seria isso, gente? Vender as pombas é porque na época eles tinham um ritual, que era o ritual lá dos holocaustos, que era purificação. E para você ser purificado, você sacrificava um animal. Quanto mais caro o animal, melhor. Então as pessoas vinham de outras partes lá de Israel e vinham fazer o seu ritual ali de sacrifício. E eles adquiriam os animais. Um dos animais que era sacrificado eram as pombas e elas eram vendidas. E não permitia que ninguém levasse algum utensílio do templo. Então Jesus derrubou as mesas, as cadeiras e não deixava ninguém levar utensílio nenhum ali que estava sendo vendido no templo. E os ensinava dizendo: não está escrito: a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. Então Jesus ele chama o povo àquela época e explica: gente, isso aqui nós não estamos aqui para ganhar dinheiro. As pessoas estão faturando, eles estão ganhando em cima da mercantilização religiosa. Está errado, não é isso que é a casa de Deus, né? Isso aqui é uma casa de oração. E, logicamente, o povo adorava, porque o povo não tinha dinheiro, tinha que dar dinheiro para a igreja. Então, Jesus, além das suas curas, dos seus ensinamentos, da sua aura, ele ainda falava aquilo que o povo queria ouvir. Os escribas, príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada da sua doutrina. Então, de novo, né, gente? Jesus era muito simples. E Jesus olhava pelo povo que era necessitado, carente materialmente e espiritualmente. E ele, naquela época, trouxe o que a gente procura seguir hoje no Espiritismo, lógico, em várias outras religiões,
que é realmente a busca espiritual, deixar de lado a preocupação material. Infelizmente, e a gente às vezes hoje em dia nem consegue entender por quê, né, gente? Por que que existe tanto luxo? Por que que existe tanto ritual? Por que que existe tanta roupa, santinho, imagens? Sendo que Jesus foi tão simples, né? Jesus ele não pregou nada disso. E o cristianismo caiu nessas pomposas exterioridades, a fim de fazer uma barganha com Deus, né? A fim de fazer uma troca com Deus. E Deus não quer nada disso, né? Deus quer que todos os seus filhos, que são iguais perante a sua criação, né, em circunstâncias diferentes em cada reencarnação, uns com mais condição material, outros com menos, mas o que Deus quer, né? Deus não quer que se triunfe na Terra, onde existe essa coisa passageira, esses momentos que aqui estamos e de que nada levamos daqui. Deus quer de verdade o triunfo espiritual. E é isso que nós, espíritos, devemos seguir, né? A gente não querer triunfar na matéria, e sim na mudança de postura pessoal. O último item da noite, esse item que vocês estão vendo, mediunidade gratuita. Então, todos nós sabemos que a mediunidade é a capacidade que todos nós temos de nos comunicarmos com os espíritos que estão desencarnados. Esta mediunidade, ela pode ser aquela mediunidade ostensiva, a qual os discípulos de Jesus tinham, mediunidade de cura, mediunidade de visão, de ouvir os espíritos, mediunidade de materialização, e que muitas pessoas têm, né? Esta mediunidade ostensiva, ou pode ser uma mediunidade simples, uma mediunidade, por exemplo, em que todos nós temos, de sermos induzidos, de recebermos do mais alto, de espíritos, que aí podem ser tantos espíritos bons, né, espíritos evoluídos, como espíritos ruins, a sua influência através da intuição. Quem tem esta mediunidade ostensiva, que consegue realmente conversar com os espíritos, sempre deve tratar da mediunidade de uma maneira gratuita. É isso que o Espiritismo recomenda. Ah, a pessoa faz lá pintura mediúnica e vende os quadros. Não, o Espiritismo é contra isso. Não é um espírita, porque não se deve vender a mediunidade. Pode até fazer uma venda voltada para uma determinada instituição que já vai cair o dinheiro lá, mas vender para arrecadar dinheiro para si está errado. Mesma coisa a mediunidade de psicografia, né? O Chico Xavier nunca cobrou nada de ninguém. Então a mediunidade ela tem que ser gratuita, seja qual for, né? Um dos exemplos maiores que a gente percebe é, por exemplo, a mediunidade de cura, né? O João de Deus lá, a gente viu lá os milhões que ele tinha guardado, porque se cobrava para se fazer as curas espirituais, né? Então a gente trouxe aí até de uma maneira de brincadeira, né, outros tipos de mediunidade, e essa daqui é uma, né? Mestre Abu, grande vidente africano, soluciona qualquer problema de amor. Negócios, sorte, futuro, impotência sexual. Ajuda a recuperar o teu parceiro, amante. Forte atração, união e separação. Resultado rápido. Então, esses, entre aspas, aí, curandeiros, a gente vê isso muito na rua, às vezes em cartazes. E eles têm lá aquela função lá de adivinho, de cartomante. E vão cobrar por isto, né? Um outro exemplo aí, o pai Ambrósio, resolva os problemas amorosos e profissionais, curo qualquer doença, até viadagem,
curo qualquer vício, encontro o cão perdido, tiro o encravado e fumose, jogo cartas, bingo e bilhar. Então estes curandeiros, meus irmãos, feiticeiras, cartomantes, muitos deles possuem o dom espiritual. Muitos deles, eles vão ter esta mediunidade. Será que isso funciona? Né? Será que esses curandeiros, eles fazem essas coisas mesmo? Como que funciona isso? Né? Então, meus irmãos, como que funciona esses cartomantes, esses feiticeiros? Não deixa de ser um processo de mediunidade. Então, a pessoa, ela chega para ser consultada e muitas vezes acompanhada do espírito que a acompanha. Pode ser o espírito protetor, o espírito lá, o anjo da guarda da pessoa, como pode ser um espírito que está ali a acompanhá-la por afinidade, seja coisa boa, seja coisa ruim. Esse espírito, ele pode vir para o médium que está ali, né, a cartomante, e falar informações da sua vida. E esse médium vai saber dessas informações, porque o espírito está te acompanhando. Então, muitas vezes ele vem e dá informações, você é casado, você tem a profissão tal, você é isso. E a pessoa já fica, né, espantada com isso, sendo que não tem razão para ficar espantada, porque é possível passar informações através da espiritualidade. Será que funciona essas dicas, esses trabalhos espirituais? Depende para que você quer, né? Principalmente quando é para coisa ruim, né, gente? Atrair um amor, ou seja, vai fazer um trabalho para você conquistar aquela pessoa, né? Puxa vida, será que aquela pessoa quer ser conquistada para você? Né? Então, se a pessoa não quer, você está agindo numa atitude de desamor, porque você está forçando uma situação. Então, se isso funciona ou não, vai depender muito daquele que te acompanha espiritualmente, porque se for um espírito bom, ele pode até vir te dar algumas dicas positivas, né? Se for o teu anjo da guarda, por exemplo, mas existe grande chance de quem procura isso, né? Que vai descobrir o futuro, de estar acompanhado de espíritos, a gente não diz nem espírito ruim, mas espírito brincalhão, espírito que não sabe nada, mas que para às vezes até dar risada de você, ou de criar confusão, vai dar informações erradas para a pessoa. E a pessoa vai ficar vivendo, pensando naquilo, que quando que vai acontecer isso comigo? Será que vai acontecer? Né? Então, a mediunidade, e esse é o foco aqui do capítulo, ela não pode ser cobrada. E esse pessoal cobra, né? O pai Ambrósio cobra, o mestre Abu cobra, a cartomante tal cobra. Está sendo vinculado à mediunidade a coisas materiais. E aí eu vou ficar distante das coisas espirituais. E é isso que a gente tem que ficar atento, porque aí a chance de ser coisa ruim é maior, porque a pessoa está voltada a cabeça ao ganho financeiro, material. Então Kardec diz aí no nosso capítulo, né? A mediunidade séria não pode ser e nunca será uma profissão. Então, espíritas, não queiram fazer da sua mediunidade uma profissão. Vocês têm que ter o seu lado profissional e, nos momentos que for permitido, usar a mediunidade em prol do bem sem cobrar. É isso que Jesus recomendou aos seus discípulos e é isso que Jesus recomenda também aos espíritas. Tá? A mediunidade, como a gente sabe, ela serve para instrução dos espíritos, para a instrução dos homens, mostrando-lhes a estrada do bem e a condução à fé. Então a mediunidade, ela não vem para desvendar alguma coisa misteriosa. A mediunidade, ela não vem
para trazer, às vezes, uma cura espetacular, embora seja possível, né? Mediunidade de cura, ter uma cura espiritual. Mas olha o que Kardec está falando aí, é a instrução dos espíritos. Emmanuel diz lá no Consolador, a mediunidade é a luz que brilha na carne. A carne é aqui, esse nosso mundo pesado, esse nosso mundo que a gente fica restrito, nós não temos uma visão dilatada da realidade espiritual, da infinitude das nossas vidas, do nosso espírito. Então a mediunidade ela vem trazer essa luz, para que a gente tente entendê-la e que fortaleça, inclusive, a nossa fé em Deus, né? Porque muitas vezes a gente vive aqui restrito na matéria, vê tanta coisa ruim e fica, às vezes, descrente de Deus, da bondade de Deus. A mediunidade vem trazer essas coisas, esses ensinamentos, para que nós possamos realmente abrir os nossos olhos em prol do que é adequado. Então, essa mediunidade gratuita, ela vai fazer com que a pessoa que recebe, ela recebe aquilo, ele é dado por Deus. Ele vem programado para ter essa mediunidade. Ele não se esforçou por ter isso, ele não teve que... as ideias não são dele, ele não fez pesquisas, as informações não lhe pertencem, né? Não é da cartomante, não é do médium, não é do curandeiro, aquilo ele recebe. Então, por isso que ele não pode cobrar. Para que a gente entenda bem sobre a mediunidade, nada melhor do que acompanharmos Chico Xavier. O Chico faz questão que saiba que ele é de família muito humilde. O pai dele era vendedor de bilhetes. E quando estava se aproximando do fim, estava próximo a deixar a terra, ele disse ao Chico: olha, meu filho, por ocasião de Natal, Ano Bom, desses grandes prêmios da Loteria Federal, você não deixe de comprar um bilhetinho, porque eu vou tentar parar a roda. Agora você continua. De fato, o caso é um caso tocado de humor. De início, devo explicar que isso não significa qualquer desdouro à memória de meu pai, porque ele foi, para mim, o melhor amigo. Ele era pai de 15 filhos, 2 famílias, 9 da primeira família, 6 da segunda, e nos tratava a todos na condição de um grande companheiro que nos queria ver muito alegres e muito animados para viver e para trabalhar. Então podemos rir, porque eu sei que ele, tendo conhecimento no mundo espiritual do que eu vou contar, ficará satisfeito e se rirá também muito conosco, porque meu pai era muito alegre neste mundo e continua também muito contente e muito otimista no outro. Mas em 1939 atravessávamos um período de muita dificuldade em nossa família. Muitas lutas, morte de irmão que nos deixava a viúva com 2 órfãos, 6 crianças menores, 3 não muito menores, mas também ocupando a nossa atenção, e meu pai e eu trabalhando. Meu pai era um homem muito arrojado para facear os tropeços da vida, mas, não tendo muitas letras, ele teve muita dificuldade em prosseguir no emprego que ele ocupava no ano de 1925. Então, desde essa data, sentindo muita dificuldade para sobreviver como trabalhador, ele se entregou à profissão de cambista. Vendia bilhetes de loteria e vendeu bilhetes de loteria por mais de 30 anos consecutivos. Mas em 39 meu pai caiu em estado grave com um reumatismo
muito renitente. Esse reumatismo impôs a ele uma certa paralisia durante algum tempo. Nessa ocasião, as duas pessoas que trabalhavam em casa éramos ele e eu. Mas não conseguíamos muita coisa além dos 200 mil réis antes do cruzeiro. De modo que os médicos aconselharam que ele usasse um tipo de injeções que naquele tempo eram chamadas de injeções de ouro. Eu não sei classificar do ponto de vista de farmacologia o termo exato, mas cada injeção custava naquele tempo 150 mil réis. Ele era obrigado a usar 2 por mês. Então, o nosso numerário dava mais ou menos para as 2 injeções e ficamos atrasados com as despesas da família durante quase um ano, porque as injeções restituíram a ele a saúde ainda por muito tempo. Mas, no ápice da moléstia, saiu a lume a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de autoria de um dos nossos maiores escritores desencarnados no Brasil. E amigos de Belo Horizonte chegavam em nossa casa comentando o êxito do livro, porque o livro estava sendo muito bem aceito. Meu pai ouvia tudo aquilo com muita curiosidade. Então, um dia, ele estava sem poder manejar as mãos, nem as pernas, até que as injeções de ouro o restabeleceram. Então, aquele banho, aquele movimento de arranjo no leito, era feito, esses movimentos eram feitos por nós, ele e eu, a sós. Então, ele me disse: Chico, eu soube que esse livro que saiu de você foi entregue a benefício das almas. E nós também somos almas. E dizem que você também entregou este livro a benefício da pobreza. E eu creio que não existem pobres mais pobres do que nós agora. E você podia agora arranjar um livro para nós ganharmos algum dinheiro, porque nós estamos muito atrasados no armazém. Eu falei assim: papai, o senhor não deve pensar nisto, porque o senhor sabe, nós temos muitos amigos, todos nos ajudam, mas como paga vender o trabalho dos bons espíritos, isso não é possível, eles não permitem isso, nós estamos na mediunidade com absoluto desinteresse, os livros são deles, não são nossos, e eu peço ao senhor para não pensar nisso não. E o senhor não fica preocupado com isso não, porque as suas filhas, minhas irmãs e os filhos nossos pequenos vão crescer, isso tudo vai melhorar, nós todos vamos trabalhar. E na hora da dificuldade nós todos devemos, mas depois pagamos. E os nossos amigos de Pedro Leopoldo são sempre boníssimos, eles vão nos ajudar, os nossos credores. Eu disse: mas meu filho, você não pode receber um tostão destes livros. Eu falei assim: como paga meu pai, não posso receber. Ele então disse: meu filho, então seus espíritos estão muito atrasados. Isso é gente que já morreu há muitos mil anos. No tempo que nada tinha preço. E meu pai, que não entendia bem de literatura, nem deste mundo nem do outro, me disse assim: imagina que eles são tão antigos que em vez de eles assinarem Manuel, eles assinam Emanuel. Isso é gente do Egito, é gente que não conheceu rádio, que não conheceu o preço de feijão, porque eu acho que esses espíritos, se eles são caridosos, deviam ter dó de nós. Então eu fiquei assim um pouco constrangido, porque de fato era meu pai, aquela queixa dele era uma queixa de um doente, que eu não podia transmitir a ninguém, não é? Então ele viu que eu fiquei assim muito triste, com os olhos cheios d'água e tal, mas ele era muito bom. Então, falou comigo assim: olha, eu não vou te acariciar porque minhas mãos não estão funcionando. Mas não fica triste com o que eu falei, não. Segue para frente com seus livros, com seus espíritos.
porque eu vendo bilhete de loterias e naturalmente que breve eu vou partir para outro mundo. E eu, a hora que morrer, meu filho, vou parar a roda para você. Quando for no mês de junho, no mês de dezembro, você compra o bilhete da Loteria Federal, que eu vou parar a roda ou as bolas para você ganhar. Então até hoje eu compro, não é brincadeira. Mas eu creio em meu pai, quem sabe é lícito. A Loteria Federal é autorizada pelo nosso governo, eu continuo comprando. Ô Chico, depois... Não muito, mas em junho e dezembro eu compro. Muito bom, né, gente? O Chico Xavier realmente é uma figura que a todos deve inspirar, né? Pela simplicidade, pela humildade, que são as recomendações de Jesus. Então, o Chico seguiu isso à risca. Aí, exemplificado também, aquela pessoa que tem a mediunidade como uma missão, né? Você vê o Chico, mesmo com dificuldades financeiras muito maiores do que as que a gente nem imagine ter, né? Ele mesmo assim ele seguiu à risca a recomendação de Jesus: de graça recebeste, de graça dai. E o outro comentário do vídeo, né? Reparem como ele, mesmo o pai estando desencarnado, né? Ele trata o assunto com todos os dedos, com todo cuidado, para também não magoar nem o pai que já está desencarnado. Então é um vídeo realmente que vale muito a pena. A recomendação de assistir isso na internet, tem isso no YouTube, é só colocar Pinga Fogo Chico Xavier, tem todo o vídeo ali de graça para vocês assistirem, várias mensagens interessantes do nosso Chico Xavier. Então, para a gente arrematar aí, a questão da qualidade da mediunidade, ela vai estar diretamente relacionada com o desinteresse moral e material do médium. Quanto menos o médium se preocupa com as coisas exteriores, mais ele vai estar pronto para receber mensagens, para fazer curas, para fazer todos os efeitos da materialização com qualidade. Porque muitas vezes o médium ele vai ouvir alguma coisa e ele vai entender errado isso. Ou ele vai ser enganado por esse espírito. Por quê? Porque ele está rodeado, ele está em sintonia com coisas materiais. Então é fundamental para a qualidade da mediunidade. E lá no Consolador, o Emmanuel, esse livro aí que a gente está vendo, a seguinte pergunta foi feita a ele, né? Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Isso estabeleceria um comércio criminoso do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Então, a mesma coisa que Jesus dizia lá atrás aos fariseus, né? aos escribas. Quem tem o poder de fazer a coisa, ele vai ter uma responsabilidade maior. E a gente pode perguntar, né, gente? Nossa, mas e aí? E a profissão, né? E o médico, o fisioterapeuta, o farmacêutico que faz uma cura, eles podem cobrar? Podem cobrar sim. Podem, porque tiveram que estudar, se dedicar, investir até materialmente, financeiramente na carreira. Então, nós não devemos nos sentir culpados por exercermos a nossa profissão na Terra, mas aquele que recebe essa mediunidade, ele não pode fazer a cobrança. Isso daí realmente não está de acordo com o que Deus e Jesus querem da gente. Para encerramento,
é chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis à divulgação dessa palavra. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Então essa é a nossa mensagem final, né? Num capítulo aí que versa muito sobre a questão da mediunidade, nós temos que ter em mente, gente, que a gente não precisa da mediunidade para fazermos o bem. Nós não precisamos disso. O Erasto ele traz essa frase, está no capítulo 20, mas que serve para nós espíritas. Ide e pregai, os espíritos do alto estão convosco. Nós não precisamos receber a mediunidade lá auditiva, ver espírito para pregar, não. Nós estamos recebendo a intuição. E essa é uma missão do espírita, né? Nós devemos estar divulgando a palavra de Jesus. Não precisa ser o espiritismo, mas as verdades de Jesus. Agora que a gente está completando aí esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos condições de orientar as pessoas necessitadas. E isso é uma caridade. Então nós devemos, como espíritas, sacrificar os nossos hábitos ruins, os nossos vícios, a nossa maledicência, a nossa preguiça, né? Nós devemos fazer os trabalhos e deixar de lado as nossas ocupações fúteis em prol do próximo. Então eu devo continuar trabalhando, desempenhando a minha profissão, seja ela fora de casa ou a nossa profissão no lar. Eu devo continuar tendo, mas nos momentos que eu estou sem fazer nada, nesses momentos fúteis, é a hora da gente se empenhar em pregar e difundir o Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Seja numa conversa com uma pessoa necessitada, seja numa conversa com pessoas da nossa família, com colegas de trabalho. Vamos falar sobre coisas boas, sobre os pensamentos positivos. Só isso nós já estamos fazendo a caridade. Queridos amigos, essa era a mensagem de hoje. De graça recebeste, de graça dai. Lembrando que na semana que vem, o capítulo de número 27, Pedi e obtereis, onde Kardec vai fazer um estudo baseado no que a gente encontra no Evangelho de Jesus sobre a oração. Muito obrigado pela paciência de vocês, pela oportunidade de estudarmos juntos e até a próxima. Um grande abraço a todos.